Michelson Borges, sobre o grande conflito, o livro do ano. Eu já recomendo todos comecem a leitura. Hoje nós vamos ver, então, o capítulo 3 do Grande Conflito, comentado por Michelson Borges. Nós tivemos já três oportunidades, na realidade, né, que vimos a introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, vamos ver hoje o capítulo 3. Olá, tudo bem com você? Dando prosseguimento aqui à série O Grande Conflito, chegamos ao capítulo 3 dessa obra monumental de Ellen White, o livro O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Você já sabe, repito aqui, em 2023 e 2024, este livro será distribuído aos milhões em todo o planeta. Será um projeto mundial de livro missionário e uma obra realmente bastante importante. Ela já foi publicada em 74 idiomas, com mais de 150 milhões de exemplares vendidos, e claro que essa marca aqui, esse número vai crescer grandemente depois desse projeto, e eu me propus aqui em meu canal, toda semana fazer um estudo de cada capítulo do livro. São vários capítulos, nós vamos levar vários meses nesse estudo, e já serve de incentivo, para que você não apenas distribua o livro no próximo ano, em 2024, mas também o conheça, estude a sua mensagem, conheça o seu conteúdo, e mais importante do que isso, com esse livro você se aproxime ainda mais da palavra de Deus, porque o Grande Conflito é totalmente baseado na Bíblia Sagrada. Ele conta a história do cristianismo. Nós temos visto aqui, né, especialmente no último capítulo, capítulo 2, como foi o processo de paganização da igreja cristã. Chegaremos na época da Reforma também, e no fim do livro nós vamos então entender a parte escatológica, como será o fim da história, a volta de Jesus. É um livro realmente fantástico. Vale a pena você conhecer essa mensagem, e fica aqui no meu canal esse incentivo para que você o estude, para que você o conheça e depois distribua esse livro aí aos seus amigos, parentes, por onde você passar, deixe essa mensagem. Capítulo 3 tem como título A Escuridão, e Ellen White, aqui a autora, continua trabalhando, analisando esse efeito da paganização do cristianismo, os resultados disso, e eu vou lendo aqui alguns parágrafos, alguns trechos, então, e comentando aí com você. Até mesmo naquela época, o apóstolo identificou erros sendo infiltrados que preparariam o caminho para o papado. Ela se refere aqui a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4 e 7. Em que Paulo fala do filho da apostasia, do mistério da iniquidade, da perversão da doutrina da mensagem cristã. Quando as perseguições terminaram, o cristianismo se afastou da humilde simplicidade de Cristo e adotou a pompa dos sacerdotes e governantes pagãos. A suposta conversão do imperador Constantino foi motivo de grande alegria. A partir de então, porém, a obra de corrupção progrediu rapidamente. O paganismo, que parecia estar dominado, tornou-se o dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos comentar já que doutrinas falsas, que conceitos pagãos foram esses que se misturaram com ali a crença da igreja. Mas o fato é que realmente a suposta conversão de Constantino, o imperador, trouxe um alívio para aqueles que até então estavam sendo perseguidos, sendo jogados nas arenas para ser devorados por feras, queimados, crucificados ali em praça pública. Então, foi um alívio. Só que Constantino começou a se intrometer em assuntos de fé. Aquilo que antes era... aquilo que fazia com que os cristãos antes se apegassem a Deus para dar um testemunho firme da verdade que eles professavam, agora eles baixam a guarda e começam a aceitar aos poucos essa corrupção do cristianismo. O compromisso entre paganismo e cristianismo resultou no homem do pecado que que a profecia predissera. Vai preparando o caminho para o desvirtuamento total do cristianismo, quando chega então esse profetizado homem do pecado. Uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre bispos e pastores do mundo inteiro. E aí começa a surgir a ideia da infalibilidade papal em termos de
quando o assunto é religião, doutrina, e isso é bem complicado, porque que ser humano pode se arrogar o direito de ser infalível? Que religião pode se dizer infalível? Somente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem essa prerrogativa de infalibilidade. Ninguém mais, nenhum ser humano, nada disso. Deus nunca nomeou nenhum homem para ser o chefe da igreja. A supremacia papal é contrária às Escrituras. Eu sei porque já fui católico, inclusive durante algum tempo lá no passado, quando bem jovem, eu passei ali uma época no seminário, porque eu desejei por um tempo ser sacerdote, padre. Eu conto essa história aqui em alguns vídeos em meu canal, enfim, não vou me demorar nisso, mas conheci bastante de perto e de forma profunda a crença católica, os dogmas católicos. Fui líder de pastoral da comunicação, pastoral da juventude, líder de grupo de jovens, convivia com líderes da igreja, com padres, então eu posso dizer que conheço muito bem essas ideias e dogmas e crenças. E quero também aqui fazer uma separação necessária, né, fazer uma distinção. Uma coisa é analisar as crenças, analisar a postura de líderes como o Papa, os papas que o precederam, isso é uma coisa. Outra é entender que há entre os católicos, bem como entre pessoas de quaisquer religiões, e até fora delas, pessoas que são sinceras, pessoas que adoram a Deus em sua sinceridade, simplicidade, creem de coração naquilo que praticam e fazem e seguem. Isso é uma coisa. Deus está cuidando desse rebanho. Jesus disse que haveria, no fim das contas, no fim da história, um só rebanho e um só pastor, unidos em torno da verdade da palavra de Deus. Então, tanto o livro quanto a minha análise aqui em vídeo, não estamos apontando aqui as armas, né, para pessoas, para membros fiéis de igrejas, quaisquer que sejam, como eu disse, mas analisando ideias, analisando doutrinas, dogmas, crenças, e isso nós temos que fazer à luz da palavra de Deus. A Bíblia nos convida, nos admoesta, nos incentiva a realmente analisar tudo aquilo que nós ouvimos, entendendo que a verdade é que liberta. A verdade da palavra de Deus, Jesus que é a verdade, ali nós encontramos libertação. Então, é bom pontuar isso, né? Porque senão fica a impressão de que estamos aqui atacando pessoas e a crença delas, não se trata desse tipo de coisa. E como eu dizia então, eu aprendi quando católico que Pedro havia tido uma espécie de primazia por parte de Jesus, quando ele diz assim, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Infelizmente é um texto mal compreendido, porque como Jesus poderia lançar outro fundamento, sendo que ele mesmo era o fundamento? Jesus é a pedra angular. Jesus é o líder, é a cabeça da igreja. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Em outro texto paralelo a este, da suposta primazia de Pedro, é dito que tudo que a igreja ligasse na terra seria no céu, seria ligado na terra. Então, esse poder, digamos assim, de abrir o céu às pessoas pela pregação, foi dado à igreja, não a uma pessoa. O próprio Pedro mesmo diz e reconhece Jesus como a pedra, como o líder inegociável. Então, tu és Pedro sobre essa pedra, quando nós analisamos ali o grego, nós entendemos melhor essa questão, porque Jesus chama Pedro de Petrus, e Petrus, no grego, quer dizer um pedregulho, uma pedra pequena, e ao falar de si, Jesus se chama de Petra. Petra é rocha. Então tu és Pedro, Simão Pedro, e sobre esta rocha, inclusive a palavra usada, né, até na tradução, ela está correta ao dizer esta. Quando você usa esta em lugar de essa, você está se referindo a algo que está perto de você. Por exemplo, este livro, porque está em minhas mãos. Mas se você tem na sua mão aí um livro, eu poderia dizer esse livro que você está segurando. Então, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, esta Petra, eu edificarei minha igreja. Jesus é a pedra angular. Sobre Cristo, a igreja foi edificada. Infelizmente, a má interpretação desse texto deu margem para a colocação aí do bispo de Roma e depois Papa, como sendo aí o sucessor de Pedro, sendo que Pedro nunca foi colocado como o líder da igreja. Ela tinha ali como colunas os discípulos mesmos, né? Página 26. Para que Satanás mantenha seu controle sobre o povo e estabeleça autoridade
do usurpador papal, ele deve manter as pessoas em ignorância quanto à Bíblia. Precisa esconder e suprimir as sagradas verdades. Por centenas de anos, a Igreja Católica proibiu a circulação da Bíblia. Isso é história, isso é conhecido, você pode investigar isso nos livros de história. No máximo, havia ali alguns exemplares, como que Lutero, ao que Lutero teve acesso, né, num mosteiro, acorrentado à parede da biblioteca. Então, não era acessível realmente, isso é um fato histórico. Somente depois, com as traduções e com a invenção, né, o desenvolvimento da imprensa por Gutenberg, é que a Bíblia começa a ser popularizada, mas até então a Igreja Católica detinha esse privilégio, né, de manter as Escrituras e mantê-la também, infelizmente, longe do povo. O povo era proibido de ler a Bíblia. Sacerdotes e líderes interpretavam seus ensinos a fim de apoiar suas alegações arrogantes. Dessa maneira, o Papa passou a ser reconhecido por quase todos como governante designado por Deus para a Terra. Onde a Bíblia não é acessível, dogmas, ideias, pretensões podem ser mantidas, pregadas, sem oposição, porque eles não tinham acesso às verdades que libertam. A mudança. A profecia declarou que o papado tentaria mudar os tempos e as leis. Isso está em Daniel capítulo 7, verso 25, ali sob o símbolo da ponta pequena, do chifre pequeno, que não é outro senão Roma, há ali a previsão, já a profecia, de que haveria uma mudança na lei de Deus. E nós podemos pensar, por exemplo, na mudança do segundo mandamento, que na Bíblia, eu vou até aqui ler com você, se você tem a sua Bíblia, eu quero convidá-lo a fazer isso comigo, Êxodo capítulo 20, vamos ler aqui rapidamente os primeiros 4 mandamentos, né? Diz assim o texto: eu sou o Senhor, seu Deus, verso 2, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª, 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento, ele simplesmente foi retirado dos catecismos católicos. Se você der uma olhada aí no catecismo e comparar com a Bíblia, aqui em Êxodo 20, você perceberá diferenças. Essa é uma delas. O segundo mandamento foi retirado e a adoração de imagens passou a ser adotada, aceita, no meio católico. E o 10º mandamento foi dividido em 2 para compensar a retirada desse segundo mandamento. Então, o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo, foi quebrado, dividido em 2. Então, não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, isso não se pode fazer. A Bíblia, a lei de Deus foi escrita com o seu próprio dedo, como diz a palavra. É sagrada. Jesus mesmo disse lá em Mateus 5, 17 a 19, que ele não viria mudar a lei de Deus. Ele veio cumprir a lei como está escrito aqui. Mas esse poder, denunciado aqui no capítulo 3, ele alterou o segundo mandamento, ele tirou o segundo mandamento. Além disso, o 4º mandamento, que diz assim, dos versos 8 a 11, lembra-te do dia do sábado para santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós encontramos o sábado já na criação, lá em Gênesis 2, de 1 a 3, e aqui no mandamento é repetido o motivo, porque Deus é o Criador, porque Ele estabeleceu esse dia como memorial da sua criação. Então, ao retirar o 4º mandamento e colocar no lugar dele o domingo, um dia que não tem nenhum tipo de bênção, de selo de autoridade de Deus, pelo contrário, ele representa a autoridade, a pretensa autoridade humana em mudar a lei de Deus. Nós encontramos aqui, então, realmente uma aberração, uma apostasia da verdade, uma heresia, a troca do dia de repouso, porque Deus criou o mundo em 6 dias literais de 24 horas e colocou o 7º dia como sendo esse memorial.
E é dito lá em Gênesis que ele abençoou, que ele santificou esse dia, que ele mesmo pausou, ele descansou nesse dia. E quando Deus abençoa alguma coisa, ninguém pode desabençoar. E quando Deus santifica alguma coisa, ninguém pode tirar essa bênção, essa santificação e alterar isso. Isso é algo muito grave, o que foi feito, né? Nos primeiros séculos, todos os cristãos guardavam o verdadeiro sábado, mas Satanás atuou para fazer prosperar a sua vontade. Antes de Cristo vir à Terra, Satanás inspirara os judeus a encher o sábado de regras rigorosas, tornando um fardo. Ele trabalhou em duas frentes. Então ele usou algumas autoridades judaicas para encher o sábado de regras, de supostos mandamentos acessórios, mas que não eram, e assim o sábado ficou um fardo. Quando Cristo vem ensinar a forma correta, inclusive alguns interpretam como tendo ele quebrado o sábado, mas não, ele guardou o sábado da forma correta. E aí, esses absurdos ligados ao sábado, essas regras e mais regras, centenas delas, acabaram preparando o caminho para que no futuro, esse poder espúrio no cristianismo tornasse o sábado um mandamento judaico. Passasse a ideia de que fosse um mandamento apenas dos judeus, cheio de fardos, e aí o domingo seria o dia de libertação, o dia de alegria, uma festa, dia de festa, né? E então, finalmente, em 321, 7 de março, o imperador Constantino promulga, decreta, então o primeiro decreto dominical na história, dizendo que as pessoas no império deveriam guardar o domingo. O quarto mandamento revela que Deus é o Criador. Foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração. E o domingo tirou isso aí, né? Os líderes católicos e posteriormente os próprios protestantes acabaram trazendo, né, levando consigo essa heresia, passaram a dizer que o dia foi mudado porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas você pode ver, todos os textos bíblicos, são poucos ali, 8 textos, que tratam da questão do domingo, primeiro dia da semana, porque não traz nome, nenhum dia da semana tem nome na Bíblia, exceto o sábado, que é o Shabat. O primeiro dia da semana, você não encontra um verso sequer na Bíblia que diga que ele é um dia de guarda, um dia para ser reverenciado, um dia de repouso. Não está na Bíblia isso, repito. Isso está nos catecismos. Foi uma mudança humana, não proveio de Deus. No 6º século, o bispo de Roma foi proclamado o cabeça de toda a igreja. E aí, a partir de 538, depois de Cristo, começa aquele período profético dos 1260 anos de perseguição que o papado promoveu contra os verdadeiros cristãos, aqueles que queriam permanecer fiéis à palavra de Deus. Esse tempo de 1260 anos vai de 538 a 1798, quando o Papa Pio VI é preso. Nós vamos ver depois isso mais à frente, no próprio livro aqui, o Grande Conflito. E referências a esses 1260 anos se encontra lá em Daniel capítulo 7, verso 25, Apocalipse 13, 5 a 7 e outros textos mais na Bíblia. O mundo se transformou em um imenso campo de batalha. Ao longo de centenas de anos, a Igreja de Cristo encontrou abrigo em esconderijos e na escuridão. A mulher fugiu para o deserto, como diz a profecia lá em Apocalipse 12. Em vez de confiar no Filho de Deus para obter o perdão de pecados e a salvação eterna, passaram a olhar para o Papa e para sacerdotes a quem ele concedia autoridade. Aí nós vemos também, né, a questão das peregrinações, das indulgências, da adoração de relíquias. As pessoas sem a Bíblia passam a olhar para homens e coisas, buscando ali a salvação. Muitas dessas pessoas sinceras, que queriam realmente ter o perdão de Deus, mas infelizmente foram manipuladas por essas autoridades que afastaram o povo da palavra. Veja só que frase importante essa. Quando os seres humanos anulam as escrituras e passam a se considerar supremos, só podemos esperar fraudes, enganos e mal degradante. Quando a Bíblia é descartada, é minimizada a sua autoridade, e as pessoas começam a se colocar como autoridade em lugar dela, aí engano, fraude e maldade ganham o palco. Isso aconteceu, continua acontecendo e vai acontecer até o fim. Por isso devemos fazer da Bíblia Sagrada a nossa suprema regra de fé e prática. Mesmo antes da instituição do papado,
os ensinos dos filósofos pagãos já exerciam influência na igreja. Muito antes, muitos ainda se apegavam às crenças da filosofia pagã e incentivavam outros a estudá-la como forma de entender a sua influência, de estender a sua influência, melhor dizendo, entre os pagãos. Erros graves se infiltraram na fé cristã dessa maneira. E aí, Ellen White destaca aqui a crença na imortalidade da alma, que foi importada do paganismo, sim, e a crença na imortalidade incondicional da alma, ela acaba abrindo caminho também para aí a oração aos santos, porque as pessoas que morrem foram santas, foram bons cristãos, passam a ser quase que divinizados, quase isso, né? E aí, porque se crê que eles estão já no céu ou por aí, vivos, né, na forma de espíritos ou de uma alma, as pessoas começam a orar para eles, pedir a proteção deles. A adoração da Virgem Maria também acaba vindo a reboque, graças à importação dessa crença da imortalidade da alma também. Aí a heresia do tormento eterno também se desenvolve, pessoas estariam queimando no lago, não no lago de fogo, né? O lago de fogo é no Apocalipse, que é o verdadeiro inferno, digamos assim, né? Para usar aqui uma comparação. Não é o inferno. Inferno, biblicamente, é apenas sepultura, local dos mortos. Ali eles permanecem inconscientes até a volta de Jesus. Este livro aqui vai explicar bem também essa questão do estado do ser humano na morte. Mas a ideia de um inferno eterno, agora e por toda a eternidade, é uma heresia pagã, não é bíblica. Você não encontra esse tipo de coisa na Bíblia Sagrada. O purgatório também veio, né, foi desenvolvida essa ideia do purgatório, local aí intermediário entre céu e terra, um local de um tormento prévio para purificar a alma, um tipo de quase salvação pelas obras ou pelo sofrimento, né? As indulgências, pessoas que queriam comprar a salvação, e a igreja enriqueceu muito com esse dogma, com essa heresia das indulgências. Dessa maneira, Roma encheu seus tesouros e conseguiu sustentar a magnificência, o luxo e o vício dos supostos representantes de Jesus, que nem tinha onde repousar a cabeça. Jesus e os discípulos foram pessoas humildes, pobres. Jamais Pedro poderia ser comparado com a opulência que os supostos sucessores dele passaram a manifestar e exibir ao mundo. No século XIII, a igreja instituiu a arma mais terrível do papado, a Inquisição. Eu não sei se você já visitou algum museu da Inquisição, eu já visitei e realmente é algo terrível. Ver como as pessoas usavam a sua inteligência de forma tão maldosa para criar instrumentos de tortura, para exigir dos supostos hereges, que na verdade, muitos dos quais eram pessoas que estavam ali fiéis à palavra, queriam seguir unicamente a Deus e a Bíblia Sagrada, por tortura, exigiam que eles se retratassem, abjurassem de sua fé, negassem a palavra de Deus e aceitassem a autoridade do Papa. Muitos deles sequer eram perdoados, eles, ao abjurar, ao negar a sua fé, eles podiam ter uma morte rápida, e não sob tortura. Foi realmente terrível, né? Foram milhares e milhares de pessoas mortas pelos fogos e pelas torturas promovidos pela Inquisição, chamada de Santa Inquisição. Momento terrível que, no fim do capítulo aqui, Ellen White destaca como sendo realmente uma época de trevas espirituais sobre a Terra. O meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As escrituras eram praticamente desconhecidas. Os líderes papais odiavam a luz que revelaria seus pecados. Como foi removida a lei de Deus, o padrão de justiça, vícios, eram praticados sem restrições. Os palácios dos papas e de outros líderes da igreja eram cenários de vil imoralidade. Existem filmes, documentários e livros escritos sobre essa questão aqui. Alguns dos papas eram culpados de crimes tão revoltantes que governantes seculares tentaram depô-los por serem monstros perversos demais para ser tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso nenhum no ensino nas artes e na civilização. Uma paralisia moral e intelectual havia recaído sobre a cristandade. Tudo isso como resultado do banimento da palavra de Deus. A palavra que é luz para o nosso caminho, quando é retirada de cena, as trevas tomam conta. E isso a gente viu na história do cristianismo. Graças a Deus, nem todos se curvaram a esse tipo de coisa, e nós veremos, na sequência, pessoas que foram fiéis à palavra, tiveram coragem de lutar contra esse sistema de coisas.
E graças a Deus por isso, porque hoje nós temos a palavra de Deus disponível em todo o mundo. Continue conosco, estudando aqui o livro Grande Conflito. Nós teremos aí muitas coisas interessantes pela frente, muitas revelações e muitos convites a voltarmos à Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática, para nos mantermos no caminho certo, fiéis até a volta de Jesus. Um grande abraço para você, e Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Vamos fazer a oração e finalizar. Oremos então, meus irmãos. Obrigado, Deus, por essa palavra do Grande Conflito, que terá 2 anos de distribuição, da finalização da obra de Deus, da conscientização das pessoas sobre os dogmas pagãos, e que nós precisamos nos basear na palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos dê o norte certo de cada passo de nossas vidas, que venha abençoar cada família, cada irmão que está nessa sala, e através de cada um, os nossos familiares também sejam alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Nos dê um bom dia, Senhor, livra-nos de todos os perigos e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.